O presidente Lula se reúne logo mais com Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Rui Costa para discutir o redesenho do pacote para baratear os chamados carros populares. Uma das ideias é antecipar parte da reoneração do diesel para bancar a perda de receita e também conceder créditos tributários às montadoras. O programa Desenrola, que pode facilitar a renegociação de dívidas pelos brasileiros, também deve entrar na pauta. João Pedro Melo vai contar tudo pra gente nessa semana mais curta, também em Brasília, mas não menos movimentada do que as últimas, né, João Pedro? Bom dia pra você. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Semanas curtas que costumam ser de muito trabalho aqui na capital do país, viu? E o governo pode anunciar hoje o redesenho do pacote para baratear os chamados, na verdade, carros populares. Esse pacote tinha sido anunciado no dia 25 de maio, só que não tinha deixado claro algumas questões, as pessoas do próprio governo não estavam satisfeitas e agora esse assunto vai ser discutido novamente hoje às 9 horas da manhã em uma reunião do presidente Lula com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin, da Fazenda Fernando Haddad e também da Casa Civil Rui Costa. Uma das ideias é retomar a cobrança de impostos sobre o diesel para custear exatamente esse programa. Metade seria em setembro e a outra metade em janeiro de 2024. Inicialmente, a alíquota do PIS e COFINS sobre diesel permaneceria zerada até o fim do ano. A medida geraria uma receita de 3 bilhões de reais à União. Sendo assim, em vez do corte do IPI, PIS e COFINS de até 10,96% para carros de até 120 mil reais, como tinha sido divulgado, o governo vai conceder créditos tributários às montadoras. O bônus poderia variar entre 2 e 8 mil reais e seria aplicado na nota fiscal emitida ao consumidor, sendo compensado depois pelas fabricantes de veículos nos recolhimentos dos tributos. A validade desse pacote, então, seria de 4 meses e inicialmente o foco é beneficiar apenas pessoas físicas, locadoras e frotistas, né? Essas pessoas, na verdade, seria beneficiar pessoas físicas, aí sim, as locadoras e frotistas entrariam no programa depois, né? Eu acabei me confundindo aqui. Bom, as regras seriam as mesmas e levariam em conta 3 fatores: preço do veículo, eficiência energética e conteúdo nacional. O pacote também serviria para incentivar a compra de caminhões e ônibus. No mesmo encontro, Lula, Alckmin, Haddad e Rui Costa devem discutir também as regras do programa Desenrola. Qual que é o objetivo? Reduzir o número de famílias inadimplentes no país. Portanto, então, depois de toda essa questão do programa das montadoras, que ali deixou Geraldo Alckmin um tanto quanto insatisfeito, o governo não tinha ali ainda um acordo sobre essa questão, esse tema volta a ser discutido logo mais em uma reunião aqui na capital do país. Agora, é importante, né? Porque a gente precisa de um segundo desenrola. Um deles é esse de renegociação de dívidas, mas precisa ainda desenrolar o programa do carro popular. Porque tem mais ou menos, daqui a pouco a gente vai completar 2 meses que o governo lançou essa ideia, começou a discutir essa ideia. Lá pelo dia 10 de abril, foi quando começou a falar sobre essa discussão. O resultado qual foi? Cancelamento de contratos, ou seja, aquelas pessoas, empresas que comprariam carros 0 quilômetro, adiaram, né? Encerraram seus contratos, decidiram esperar pelo programa e comprar um pouco mais adiante. Foi um dos motivos que explicam o péssimo resultado na indústria automotiva no mês de abril. Aguardando o tal do programa do carro popular, a venda do 0 quilômetro foi a menor dos últimos 7 anos, queda de 10% na média das comercializações, segundo a FenaBrave, Federação do Setor. E qual a expectativa para junho? Queda de 10 frente a um resultado já muito ruim. Muito ruim, exatamente, acumulado nos últimos meses. Uma pujança de vendas, né? Exatamente. E aí, qual a expectativa para junho? De uma redução ainda de maio, né? A ser divulgado agora no começo de junho. De uma queda ainda maior, ainda mais expressiva, porque foi quando a gente começou a falar de detalhes desse programa, foi quando efetivamente o programa foi lançado. Só que ainda sem um desenho completo. Veja só, agora, quase 2 meses depois, a gente está aqui falando sobre como seria pagar essa conta, porque não tem almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, alguém ia pagar por essa conta. E agora, essa possibilidade de reoneração do diesel, que aconteceria só no começo do ano que vem, seria parcelada primeiro, como disse o João Pedro, agora em setembro, e aí depois no começo do ano que vem, para pagar essa conta aí, dá um total de 3 bilhões de reais. Para custear o programa, 1,5 bilhão. O que o ministro Haddad diz nos bastidores é que também melhoraria o impacto na inflação lá na frente, porque quando você reonera um setor, no caso do diesel, por exemplo, numa tacada só, isso impacta a inflação. Então, impactaria a inflação em janeiro, vai impactar em 2 momentos aí, em setembro e em janeiro do ano que vem. Agora, é acompanhar, né? Porque vai ter um custo,
esse programa, esse custo vai recair sobre o diesel, a reoneração antes e a expectativa de novos números muito ruins ainda em junho, já que não tem uma definição completa desse programa. Valeu, João Pedro. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Bom, na Câmara, a proposta da reforma tributária deve ser apresentada amanhã pelo relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e votada antes do recesso de julho. O objetivo é detalhar o que foi discutido pelo grupo de trabalho montado para debater o tema e que vai servir de base para compor o substitutivo aos projetos em tramitação no Congresso. Alguns pontos já estão pacificados, como o que prevê substituir 5 impostos por apenas 2, um federal, que englobaria IPI, PIS e COFINS, e um dividido entre estados e municípios, substituindo o ICMS e o ISS. Outra ideia é propor a cobrança do IPVA para lanchas, iates e jatinhos, com foco na população de renda mais alta. As alíquotas ainda não foram definidas, mas devem ser diferentes para cada tipo de veículo. Atualmente, o imposto é cobrado somente de carros, motos, caminhões e ônibus. Mas com o feriado de Corpus Christi, a semana será mais curta no Congresso e o governo vai aproveitar o tempo para melhorar o diálogo com o presidente da Câmara e os deputados, incluindo os da base aliada. Na semana passada, Arthur Lira se queixou publicamente da articulação política do Palácio do Planalto na tramitação da MP dos ministérios. A medida provisória que manteve a estrutura da esplanada com 37 pastas foi aprovada no limite do prazo após muita tensão e negociação. Segundo Arthur Lira, os partidos da base governista, como União Brasil, além do Centrão, estão insatisfeitos com a falta de capacidade do governo de cumprir acordos, como a liberação de emendas e as nomeações para cargos. Durante a agenda no interior de São Paulo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, admitiu as falhas nas negociações com o Congresso e disse que o governo aprendeu a lição. Com muito respeito ao Congresso e com muita humildade, também vai se reformulando para que aqueles compromissos firmados com o Congresso Nacional sejam executados no tempo mais rápido possível. No Senado, a expectativa é pelo início da tramitação das novas regras fiscais. O texto já aprovado na Câmara deve ser votado pelos senadores até o fim do mês. Fala aí, Rafael Procópio. Após correria e diversas fases de articulação entre Congresso e Governo Federal para aprovação de medidas provisórias, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal devem ter uma semana mais tranquila. Além do feriado de Corpus Christi, o que naturalmente esvazia a vida política na capital do país, não há pautas de urgência previstas para serem analisadas pelas duas casas. No entanto, a questão da regra fiscal sustentável, um dos pontos de maior interesse do governo, deve voltar ao debate na próxima semana, passando primeiro por comissões especializadas antes de ir ao plenário da casa. A relatoria dessa questão ficou com o senador Omar Aziz, aliado do governo. Em entrevista ao Band News TV, o parlamentar elogiou o texto aprovado na Câmara e ressaltou que o Senado deve fazer novas modificações. A semana que vem começa a acontecer discussões e tenho certeza também que virá muitas emendas por parte dos senadores. E nós iremos conversar com todos para que a gente possa trazer um ajuste fiscal, um arcabouço fiscal, uma segurança jurídica para quem quer investir no Brasil, que é a melhor possível para que se dê essas garantias. No STF, mesmo com a aprovação na Câmara, os ministros devem retomar na quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal. A proposta, já votada pelos deputados, estabelece que os povos indígenas só têm direito aos territórios ocupados por eles até o dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Para valer, o texto ainda precisa passar pelo Senado. André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve julgar o marco temporal na demarcação de terras indígenas nesta quarta-feira, após a matéria avançar na Câmara dos Deputados. O tema discute se a promulgação da Constituição em 1988 deve servir como data limite para a definição de territórios ocupados por povos indígenas no Brasil, e caso aprovado, vai indicar que somente áreas utilizadas antes dessa data devem ser reservadas a esses grupos. No momento, a votação no STF está empatada em 1-1. O relator Edson Fachin votou contra a mudança, enquanto o ministro Cássio Nunes Marques foi a favor. A questão começou a ser debatida no Supremo em 2021, época na qual o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo de análise sobre o assunto. O deputado cassado Deltan Dallagnol deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal. O depoimento estava agendado para a última sexta-feira, mas foi remarcado, não é, Ângelo Luiz Faier? O ex-deputado Deltan Dallagnol deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal em um inquérito que apura críticas feitas por ele ao Tribunal Superior Eleitoral.
No mês passado, por unanimidade, a Corte cassou o mandato por entender que o ex-procurador burlou a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do MPF com reclamações disciplinares pendentes de julgamento. Deltan acusou os ministros de combinarem o resultado antes do julgamento e afirmou que o relator, ministro Benedito Gonçalves, votou pelo indeferimento do registro de candidatura porque tinha interesse em ser indicado ao STF. Ontem, milhares de pessoas participaram de um ato de apoio a Deltan na Boca Maldita, no centro de Curitiba. O ato se repetiu em outras capitais, como São Paulo, mas com pouca adesão. As manifestações ocorreram 2 dias após Deltan recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que cassou o registro de candidatura dele. No STF, o relator será o ministro Dias Toffoli. No Rio de Janeiro, o ex-deputado Roberto Jefferson é levado para um hospital particular. A transferência foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, depois de o político sofrer uma queda na prisão. O ex-presidente do PTB está preso desde outubro do ano passado. Os detalhes chegam com a Mariana Albuquerque. O ex-deputado federal Roberto Jefferson permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, com suspeita de traumatismo craniano. Segundo o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária, o político caiu 2 vezes no presídio e precisa realizar tomografia de crânio, seguida de avaliação neurocirúrgica em caráter de urgência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido de transferência de Jefferson após agravamento da condição de saúde dele. Em maio, Jefferson foi interrogado em audiência na Justiça Federal e disse que riu quando viu uma policial correndo para tentar fugir da granada lançada por ele. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil ainda faz buscas pelo principal suspeito de planejar a morte do ator Jeff Machado. Ontem, a Justiça manteve a prisão do outro envolvido, Geander Vinícius da Silva. Detalhes com Luana Bernardes. A Polícia Civil ainda tenta descobrir o paradeiro de Bruno de Souza Rodrigues, acusado da morte do ator Jeff Machado na zona oeste do Rio. Segundo os investigadores, o assassinato foi premeditado e por motivações financeiras. 8 dias depois do crime, uma câmera de segurança flagrou Bruno e o marido saindo de uma concessionária após avaliar o valor de venda do carro de Jeff na zona oeste. De acordo com os policiais, ele só não concluiu a venda porque não tinha a assinatura da vítima. Jeff estava desaparecido desde o fim de janeiro. O corpo dele foi encontrado no último dia 22 dentro de um baú concretado e enterrado a 2 metros de profundidade do quintal de uma casa em Campo Grande, também na zona oeste. As investigações apontam que ele foi vítima de um possível golpe envolvendo um suposto papel em novela. O ator revelou ter sentido gosto amargo em um suco preparado por um dos suspeitos no dia em que foi morto. Segundo fontes ligadas à investigação, a revelação foi feita por Geander Vinícius da Silva Braga em um novo depoimento após ser preso. Aos investigadores, ele disse que ajudou no deslocamento e enterro do corpo dentro do baú. Quanto mais essa história é desvendada e os detalhes aparecem, mais bizarra e cruel ela se mostra, né? Porque continuar conversando com os familiares por meio de WhatsApp, né? Esses criminosos, algum dos criminosos que a gente não sabe direito quem é ainda, mas mandar mensagem para a mãe, mandar mensagem para o irmão, as pessoas preocupadas. A história dos cachorros também é muito triste, né? O Jeff amava os cachorros, ele tinha vários cachorros e os animais começaram a sumir, eles apareceram em outros lugares. Como é que se descobriu? Essa é uma outra parte bem pitoresca, digamos assim, da história, porque ele se preocupava demais com os animais. Todos eram microchipados. E por isso você tem a identidade ali, né? Você sabe de quem era o animal, o acompanhamento de saúde e tudo mais. Esses cachorros começaram a aparecer em regiões diferentes da cidade. E aí, por meio do microchip, se descobriu de onde é que eles saíram. E aí a explicação da pessoa que estava ali com o WhatsApp é: eles fugiram. Como se fosse o Jeff falando, imagina. São detalhes tão cruéis, né? De uma crueldade, de uma frieza. E o planejamento também ali, a dupla, né? Há imagens do Bruno saindo de uma concessionária com uma outra pessoa, depois de avaliar o carro do Jeff, que já estava morto, né? Muito provavelmente ele já estava morto. Então é de uma frieza, de um cinismo desse Bruno, que acompanhou inclusive a família, abriu a casa dele para que a família buscasse. Terrível, né? Quanto mais essa história, mais os detalhes aparecem, mais cruel ela se mostra. Bom, com novos casos registrados no fim de semana, o Brasil bate recorde de incidentes envolvendo balões em 2023. Entre janeiro e maio, foram 436 ocorrências perto de aeroportos brasileiros, uma a cada 8 horas.
Os dados são do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Em São Paulo, uma campanha foi lançada alertando para os riscos dos balões. E a Bruna Baroni vai trazer mais detalhes. Com o mote Olhe para Cima Sem Medo, Céu Seguro é Sem Balão, o Ministério Público de São Paulo realiza neste mês a campanha de conscientização sobre os riscos da soltura de balões. As ações serão feitas em parceria com a Polícia Militar. E o objetivo é alertar a população sobre os danos causados à natureza, à navegação aérea, às áreas urbanas e à vida das pessoas. A prática é ainda mais comum em época de festa junina e os riscos de incêndio são maiores agora por causa da estiagem. No ano passado, os policiais apreenderam 129 balões no estado de São Paulo. Soltar balão é crime, com possibilidade de detenção de 1 a 3 anos ou pagamento de multa. No fim de semana, 3 balões caíram em áreas de risco na Grande São Paulo. Um desses casos aconteceu pertinho do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, e colocou em alerta os controladores de voos. A gente está exibindo algumas dessas imagens, muitas delas enviadas pelos nossos ouvintes ao longo do fim de semana. Aliás, toda segunda-feira é a mesma coisa. À medida que a gente vai entrando em junho, esses casos aumentam substancialmente. O balão sobre o qual a gente está falando, esse que caiu pertinho de Congonhas, estava prestes a cair sobre as casas, a rede elétrica. 2 homens acabaram detidos pela Polícia Militar, mas deu no que deu, porque a pena é muito branda. Cada um deles foi multado em R$20 mil. Também ontem, queda de um outro balão que criou um risco de incêndio no Parque Estadual do Juqueri, na Zona Norte. O balão foi apreendido por funcionários e guardas civis. Neste caso, ninguém foi detido. E mais um balão que havia sido solto em Nazaré Paulista, no interior do estado, caiu na marginal do Rio Tietê, uma das principais vias da capital paulista. Não houve prisões também em mais este episódio. Eu não sei o que estão esperando acontecer. Talvez uma enorme tragédia para que mude a pena para quem solta balão. A gente já falou, é crime ambiental, mas é um atentado contra a vida, porque é disso que a gente está falando. Uma grande tragédia ainda vai acontecer enquanto essas pessoas não forem realmente responsabilizadas. Ficar pegando pena pequenininha, como é nesse caso, ou convertida em multa, como a gente vê acontecer, R$20 mil, às vezes nem isso, tá dando nisso, repetição. Né? As coisas continuam acontecendo, ninguém teme a lei, ninguém teme ir para a cadeia por causa disso. Continua hospitalizada sem previsão de alta a mulher que sobreviveu após o veículo em que ela estava cair de um penhasco em Minas Gerais. Bruna Vale. Segue internada a mulher de 50 anos que sobreviveu à queda de um carro em um penhasco de 200 metros em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ela teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na costela. O condutor, um homem de 72 anos, morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado no Monte Adonai, local considerado de difícil acesso para efetuar o resgate. As causas do acidente são investigadas. A polícia do Rio de Janeiro afasta o PM que ameaçou e agrediu uma aluna de um colégio em Itaboraí. Fala, Tuane Dossares. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar um PM acusado de ameaçar e agredir verbalmente um adolescente que estuda com a filha dele em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A agressão aconteceu dentro do Colégio Estadual Visconde de Itaboraí na quarta-feira. O policial estava de serviço em São Gonçalo quando foi informado que as 2 adolescentes tiveram um desentendimento. Segundo a corporação, o agente usou uma viatura sem autorização para ir até a escola questionar a estudante. O PM a ameaçou verbalmente e bateu na mão dela. O policial trabalhava no programa Patrulha Maria da Penha. A delegacia de Itaboraí vai ouvir os pais das adolescentes e a diretora da escola nos próximos dias. Mais 2 suspeitos são indiciados por envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari. Vitor Litaif. Após um ano do assassinato de Bruno e Dom, a Polícia Federal indiciou Rubem Vilar, o Colômbia, apontado como mandante do crime e preso por falsidade, e o pescador ilegal Jânio Freitas de Souza, preso desde agosto do ano passado por associação criminosa para pesca ilegal. As informações são da TV Globo. Há ainda um terceiro réu preso pelas mortes, Oceneide Oliveira, o dos Santos. Como parte das investigações, a polícia colocou Colômbia e Amarildo da Costa, o Pelado, na mesma cela e gravou as conversas. Em uma
dessas conversas, Colômbia teria pedido a Pelado, que também faz parte do grupo, que não revelasse que ele era o responsável pelo fornecimento de munição para matar Bruno e Dom. Os três são os principais envolvidos nas mortes de Bruno Pereira e Dom Philips, que ocorreram no Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022. Clientes da URB voltam a ter viagens e voos cancelados depois de a agência demitir 40% dos funcionários. Mais detalhes com André Coutinho. Apesar de a URB ainda insistir em dizer que vai honrar com todas as viagens comercializadas, milhares de turistas continuam enfrentando problemas, como foi o caso de Elton Amaral, que comprou um pacote para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Pagamos um Uber para ir até o aeroporto, 110 para ir, mais 110 para voltar. Chegando lá no aeroporto, demos com a cara na porta, dizendo que a viagem está cancelada. Foi isso, descaso total. Na semana passada, a Latam suspendeu a emissão de passagens aéreas, alegando uma dívida com a URB que ultrapassa os 13 milhões de reais. A agência foi ainda proibida pela Justiça de comercializar viagens flexíveis e demitiu cerca de 40% do quadro de funcionários. Para o advogado especialista em direito ao consumidor, Arthur Rolo, o cenário aponta para um final preocupante, a falência da empresa. Na falência, muitos consumidores ficam sem receber. Então, há um risco concreto do consumidor que bateu o pé e quiser o dinheiro de não receber esse dinheiro no futuro. Entre não receber nada e receber a viagem, é melhor receber a viagem. As inscrições para o Enem têm início hoje e vão até o dia 16. Yumi Coano. Começa hoje o prazo de inscrições para o Enem 2023. Os estudantes têm até o dia 16 para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até 21 de junho. Mesmo quem fez a solicitação de isenção da taxa precisa realizar a inscrição. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Informações como cronograma, documentos necessários e as obrigações do participante podem ser conferidas no edital. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024. Governo da Índia divulga a causa da maior tragédia ferroviária do país, que deixou pelo menos 275 mortos. Arthur Coelho tem os detalhes. O governo da Índia informa que uma falha no sistema eletrônico foi a causa do acidente ferroviário mais fatal do país nas últimas 2 décadas. A tragédia ocorrida na região leste do país na sexta-feira matou 275 e deixou mais de 1.000 pessoas feridas. O sistema eletrônico deveria impedir que 2 trens de passageiros e um de carga trafegassem juntos na mesma ferrovia. Segundo o governo indiano, os responsáveis pela falha já foram identificados, mas os detalhes só serão revelados em relatório oficial. Uma escola do ensino médio próxima ao local da tragédia foi transformada em um necrotério improvisado para tentar identificar as vítimas. A ferrovia passou por reparos e teve o funcionamento parcialmente restabelecido. Nos Estados Unidos, as autoridades ainda investigam o caso do pequeno avião que entrou numa área restrita do espaço aéreo de Washington. A aeronave, que decolou do Tennessee e seguia para Nova York, estava perto do destino final quando fez uma curva de quase 180 graus ontem à tarde. O Cessna, com capacidade para 12 pessoas, foi perseguido por 2 caças da Força Aérea e caiu pouco depois de ser identificado no estado da Virgínia. O piloto, segundo as autoridades americanas, não respondeu às tentativas de contato e os destroços ainda não foram localizados. A polícia do Rio de Janeiro deflagra uma operação contra membros de torcidas organizadas. Informação chegando com Amanda Oliveira. A Polícia Civil e o Ministério Público realizam neste momento uma operação contra integrantes de torcidas organizadas no Rio de Janeiro. Policiais cumprem 28 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e na região metropolitana. Essa é a segunda fase da Operação Discórdia, com o objetivo de combater a intolerância esportiva. O trabalho da polícia contou com mais de 80 depoimentos e mais de 200 horas de filmagens para identificar e individualizar os principais envolvidos. A polícia ainda não informou quais torcidas são alvo da ação. E o Palmeiras vence, cola no Botafogo na briga pela liderança do Brasileirão, e o seu São Paulo? Jogou bem, pressionou o Grêmio no segundo tempo, mas infelizmente não conseguiu encontrar o gol. Um resultado normal, né? Para um time que aspira ao quê? Uma vaga na Libertadores, um G6, quem sabe um G4. É do jogo.
Gostou dessa? Foi bem. Passada de pano bonita. Eu não trouxe meu pano pra hoje pro Corinthians. Fala aí, Yuri Queiroga. O Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo hoje, às 8 da noite, encerra a 9ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina tem o mando de campo da partida, que será realizada no Maracanã. E se vencer, sai da zona de rebaixamento e empurra o Corinthians para o Z4. Já o Mengão quer vencer para saltar da 9ª para a 5ª posição. Neste domingo, o Palmeiras reassumiu a vice-liderança após bater o Coritiba por 3-1 e está a 2 pontos do líder Botafogo. O Grêmio pulou para a 4ª colocação ao vencer o São Paulo de virada por 2-1 e é seguido pelo Fluminense, que voltou a ganhar e bateu o Bragantino também por 2-1. Já o Cuiabá se afastou da zona de rebaixamento, superando o Goiás fora de casa por 1-0. Bom, falando dos demais esportes, ontem o Miami Heat venceu o Denver Nuggets pelo segundo jogo da final da NBA. A parada tá empatada em 1-1, vitória por 3 pontos, tá? Apertadinha. O terceiro jogo acontece agora em Miami, olha aí. O Miami tá vivíssimo. E no tênis, a brasileira Bia Haddad... Maia. A brasileira Bia Haddad... Maia. Vocês me permitem dar a notícia, por favor? Por favor. A Bia Haddad tá Vai, enfrentando... Sheila, tá escrito o quê aqui? Aí tá escrito Bia Haddad Maia. Muito bem. A Bia Haddad perdeu o primeiro set para a francesa Sara Sorrib por 7... Olha, que pena, hein? Perdeu no tie-break. 7-3 no tie-break. Começou agora o segundo set e a Sara tá vencendo por 1-0. A francesa tá vencendo por 1-0, vale vaga nas quartas de final de Roland Garros. E no sábado, o Thiago Wilde perdeu pro japonês por 3-2. Perdeu de virada. A gente tava animado, né, quando surgiu um brasileiro lá ganhando jogo atrás de jogo, até descobrir quem era o Thiago Wilde. Cara, que figura nefasta, não? Pois é. Que figura, parece que criaram um estereótipo do macho red pill, babaca pra caramba, machista, sexista, e até exageraram nas tintas ali, porque o cara não parece uma pessoa de verdade. Parece que alguém foi feito pra chocar. Uma caricatura do mal. Uma caricatura. Né? As mensagens trocadas com a namorada, dizendo lá, tira essa roupa, porque essa roupa é de prostituta, porque era uma roupa em que aparecia a barriga dela. E dizendo cara, inacreditável. Não dá pra torcer pra um cara desses. Não importa que seja brasileiro, tem limite. Bem feito, tomou uma naba do japonês no último sábado. Pelo amor de Deus, cara, não tem condição. Não tem, fiquei pensando nisso, se dava pra torcer ou não. Não tem como, Não tem como. De falar que a família tem ligação com os nazistas, com orgulho, quando eles estavam se conhecendo ainda. E aí tem muita gente que acaba culpando, né, a mulher e fala, aí, ó, ela foi avisada. A gente custa acreditar que esse tipo de gente existe, né? Mas elas estão aí, essas pessoas estão aí. Não tem. E, assim, sem o menor pudor de deixar a mensagem escrita, registrada, dane-se. Ele é assim mesmo, e diz com todas as letras. Nem que coisa fala, horrível. Você sabia que estava namorando com um cara machista, opressor e bolsonarista. Não me culpem, tá? Foi ele que escreveu isso. Não há patriota. E a questão não é ser bolsonarista, não é isso. Embora também não ajude, né? Mas as mensagens agressivas, enfim... Os ataques contra a namorada, meu Deus do céu, cara, não há patriotismo que resista. É uma pena, né? Porque faz tempo que a gente não tem um tenista bacana pra torcer em grandes lances. Mas não será o Thiago Wilde. Toma, na lomba. O japonês massacrou o Wilde no último set. Bom, e um aviso pra quem tá mandando histórias de piores filhos do mundo, passamos dessa fase. Já estamos no mês dos namorados. Semana que vem tem Dia dos Namorados, portanto, mais tarde, depois de Mônica Bergamo, teremos os piores namorados do mundo na Band News FM. Eu lembrei de uma mensagem que viralizou uma época no Twitter de uma menina, falou, pô, fui sair com o cara, me arrumei toda, me perfumei, uma roupa linda, passei 2 horas escolhendo o look, ele aparece com uma camisa do Pogba. Nossa, olha só, né? Depois da história do Thiago Wilde entrar isso aqui, gente, juro que foi só pura coincidência. Foi coincidência. Tá? Foi pura coincidência que ela podia escrever pra cá.